Olá galera, vamos dar continuidade ao nosso curso de AutoCAD 2016. Hoje iremos aprender alguns comandos do grupo Modify, os necessários para que a partir da próxima aula a gente já possa começar a fazer um exercício de uma planta. Então, se você ainda não assistiu às aulas que eu ensinei os comandos do grupo de Dual, clica no link que eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo e você irá acompanhar todos os vídeos na sequência. Agora vamos dar continuidade. Vamos pegar o comando Line no grupo de Dual e clicar na área de trabalho do AutoCAD. E se você clicar na área de trabalho do AutoCAD e sua linha estiver assim, você deve pressionar F8 ou então clicar neste ícone, que é o ícone de orto, para que a linha fique paralela ao eixo Y e ao eixo X. E agora, com o cursor do mouse direcionado para o eixo Y, vamos digitar 1 metro, 1 ponto, Enter e clicar em ESC. Agora, para deixarmos a linha que acabamos de desenhar na tela do AutoCAD, vamos clicar aqui neste ícone do Zoom Extend. Ao clicarmos, percebam que a linha que acabamos de desenhar está na nossa tela do AutoCAD. Então, caso você desenhe e você não consiga visualizar o que você acabou de desenhar, lembre-se sempre de clicar no Zoom Extend ou então clicar 2 vezes no scroll do mouse, na bolinha do seu mouse mesmo, que funciona como um zoom também, ó. E caso essa barra aqui não esteja aparecendo no AutoCAD de vocês, só é clicar no ícone de menos e vir aqui em Navigation Bar. Bem, vamos dar continuidade pegando o comando Line e desenhando mais uma linha de 1 metro a partir do Endpoint. E agora vamos selecionar o comando Offset, clicando no ícone, que é este ícone, ou também podemos acionar o comando digitando o atalho do comando de Offset, que está na tabela que eu disponibilizei para vocês. Tem um link abaixo do vídeo, de todos os vídeos das aulas do curso de AutoCAD. O comando do atalho é O, Enter. Agora vamos especificar a distância que queremos do nosso offset. 0,15, que é 15 centímetros, e confirmar com Enter. Agora vamos clicar na linha que queremos o offset de 15 e selecionar para que lado queremos. Se queremos para o lado de baixo, devemos mover o cursor do mouse para o lado de baixo e para confirmar, pressionar mais uma vez clicando com o mouse. Se quisermos selecionar para o lado de cima, é só clicar e mover o cursor do mouse para o lado de cima. Eu vou dar 2 offsets, um para o lado de baixo e o outro para o lado de cima. Vamos clicar nessa outra linha, igual fizemos com a linha de cima, e agora clicar com o mouse novamente para o lado de dentro. E clicar nela novamente e para o lado de fora. Agora vamos clicar em ESC. Percebam que os 2 offsets que eu dei para o lado de dentro ficaram 2 linhas aqui, e essas 2 linhas elas não podem ficar no nosso desenho de arquitetura ou de engenharia civil, enfim. Sempre quando estamos representando a parede, nas quinas não podem ficar essas linhas, então precisamos cortá-las. E para cortá-las, precisamos utilizar o comando Trim, que é este daqui, este ícone. Vamos clicar nesta seta ao lado e selecionar a primeira opção, onde tem o nome Trim. Ao selecionar a primeira opção, antes da gente usar o comando, precisamos clicar em Enter. E ao clicar em Enter, agora podemos quebrar as linhas que não queremos. Clicando aqui, quebramos esse pedaço que não queremos e agora na outra linha. Bem, o problema deste lado foi resolvido. Agora o offset que eu dei para o lado de fora, as linhas não se completaram, deixando assim um espaço entre elas. O comando que utilizamos
para corrigir esse erro é o fillet. O fillet é este daqui. É só clicar nesta setinha que tem ao lado e temos a primeira opção, fillet. É só selecionar e agora clicar nas duas linhas que queremos unir. No caso, esta linha e esta outra. Pronto, ao clicar, as linhas já foram unidas. E agora vou ensinar o comando rotate. Para usarmos o comando rotate, podemos selecionar primeiro, depois clicar em rotate. E ao clicarmos em rotate, especificar a partir de qual ponto vamos rotacionar nosso desenho. No caso, se eu clicar neste ponto, a partir deste ponto eu vou estar rotacionando o meu desenho. Ó. Percebam que esse ponto que eu cliquei está fixo, ele não está se movimentando. Vou clicar em ESC e mostrar mais uma vez para vocês poderem entender. Eu tinha selecionado esse ponto e meu objeto ficou se movendo a partir desse ponto. Agora eu vou selecionar esse ponto aqui e vocês irão entender o que eu falei, caso não tenha entendido ainda. Selecionado o que eu quero rotacionar, aí agora eu seleciono o ícone Rotate e agora vou clicar neste ponto que é onde eu quero rotacionar. Percebam que estou rotacionando meu desenho a partir do ponto que foi selecionado. Para confirmar para o lado que eu quero rotacionar, só eu deixar no lado que eu quero rotacionar. No caso aqui, eu vou ligar o orto para que minhas linhas fiquem retinhas. E agora vou clicar para confirmar. Pronto. É simples. O comando rotate, caso tenha ficado alguma dúvida, iremos utilizar ele no exercício prático da próxima aula, na planta. Agora, vamos utilizar o comando mover. É só clicar no ícone, selecionar tudo que queremos mover e confirmar com Enter. Ao clicarmos em Enter, devemos clicar a partir de qual ponto queremos mover. Funciona do mesmo jeito do comando de Rotate. Se clicarmos nesse ponto, então a partir desse ponto estaremos movendo nosso objeto. Vou desligar o orto e vocês vão perceber que eu estou movendo o meu objeto a partir do ponto que eu selecionei. Agora vou habilitar o orto novamente, F8, e vou pressionar, movendo meu objeto um pouco mais para baixo. Caso não tenha entendido, vou fazer mais uma vez. Agora, ao invés de clicar primeiro no comando e depois selecionar o objeto, podemos fazer ao contrário, selecionando o objeto que queremos mover primeiro e depois é só clicar no comando e selecionar agora a partir de qual ponto queremos mover o nosso objeto. Vou selecionar esse ponto e agora a partir desse ponto eu estou movendo o meu objeto. Vou clicar aqui ao lado para confirmar e pronto. É assim que funciona o comando Move. Agora eu irei ensinar o comando Explode, que é este daqui, este ícone que tem os quadradinhos explodindo. Agora, antes de executarmos ele, precisamos desenhar um retângulo para que vocês possam entender como ele funciona. Vou clicar aqui na área de trabalho e digitar esse retângulo com a medida de 1 metro por 1 metro. Então é só digitar um ponto, vírgula. Então eu já determinei que o meu comprimento do eixo X era 1 metro. E agora que eu cliquei em vírgula, eu vou digitar o comprimento do eixo Y, 1 ponto. E agora confirmar com Enter. Pronto, meu quadrado foi criado. Agora eu vou selecioná-lo. E ao selecionar, percebam que todas as linhas deste meu quadrado estão interligadas, formando uma única entidade. Então, vou pressionar o comando Explode, após ter selecionado o retângulo, e ao pressionar, se agora eu clicar em uma das linhas do meu quadrado,
elas estarão soltas, não estarão mais todas interligadas, igual estava antes. Percebam que agora, ao clicar em uma linha, eu seleciono apenas a linha que cliquei e não todas de uma única vez, igual aconteceu quando clicamos anteriormente. Pronto, o comando Explode funciona desta maneira, para que possamos editar quando o objeto estiver como uma única entidade ou quando estivermos com um bloco e quisermos modificar os layers e não estivermos conseguindo. Então, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, pode vir aqui abaixo nos comentários e deixar a sua dúvida. E agora a aula encerra por aqui. Na próxima aula vou mostrar na prática os comandos que aprendemos até agora. Se você gostou, clica no gostei. Muito obrigado e até a próxima aula.